Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 22. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhes, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Meus irmãos, à medida que o evangelho, ou melhor, o evangelicalismo contemporâneo se afasta, como infelizmente muitas vezes tem acontecido, da palavra de Deus, das Escrituras, também se distancia dos princípios, das verdades e das ênfases da palavra de Deus. No domingo passado eu introduzi a nossa mensagem na passagem que o presbítero Célio leu há pouco, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, nos versículos 14 até o versículo 17, chamando a atenção para a mudança negativa, terrível, que aconteceu na pregação do Evangelho, quando, ou por ocasião, ou como consequência da proliferação das igrejas pentecostais e neopentecostais. A ênfase no pecado, no arrependimento e na graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, infelizmente, como nós sabemos, foi em grande medida substituída pela ênfase em promessas generalizadas de cura, de prosperidade para aqueles que buscam a Deus ou vão até uma igreja evangélica. E de fato, meus irmãos, outra característica distintiva do evangelicalismo contemporâneo é também uma apresentação irreal da vida cristã, uma apresentação romântica da vida cristã, como se ela fosse um mar de rosas, como se apenas nos confiando a Cristo como nosso Salvador, como muitas vezes é asseverado, todos os nossos problemas desaparecerão e a partir de então passaremos a viver uma vida triunfante, como se não houvesse custos inerentes à vida cristã. Como se a vida cristã não acarretasse privações, provações, como se a vida cristã não requeresse de nós abnegação, consagração de tudo que nós temos e de tudo que nós somos a Cristo Jesus como nosso Senhor, como Senhor da nossa vida. Mas os irmãos certamente hão de concordar comigo que, infelizmente, o tom, a ênfase da mensagem bíblica do Evangelho mudou nesse sentido, tanto no que diz respeito à ênfase em cura, em prosperidade, como também a ênfase em uma vida cristã, como se ela não acarretasse dificuldades e problemas sérios, privações, provações e custos para aqueles que, sinceramente, quiserem
não apenas se decidir por Cristo, mas quiserem seguir de fato a Cristo como o seu Salvador, mas também como o Senhor da sua vida. E essa passagem, meus irmãos, que lemos, tem muito a nos ensinar e tem muito a nos admoestar, a nos alertar com relação a isso. Estamos considerando o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ou melhor, o Evangelho de Mateus, e após considerarmos o Sermão da Montanha, nós chegamos a uma sessão no capítulo 8 e no capítulo 9, em que Mateus seleciona vários milagres que Jesus realizou. Uns 10 milagres são aqui mencionados nesse capítulo, aqui registrados e agrupados, cada um deles enfatizando algum aspecto, enfatizando alguma lição. E nós já tivemos a oportunidade de considerar os 3 primeiros milagres, 3 curas que Jesus realizou, além de considerar o resumo de várias curas que Jesus realizou no final de tarde, como consideramos aqui no domingo passado. E se os irmãos observarem, cada um desses registros focaliza ou enfatiza um aspecto peculiar. Na cura do leproso, podemos dizer que é focalizada a vontade de Cristo, soberana, para curar. Se quiseres, diz ele, tu podes curar. E Jesus disse, eu quero ser limpo, fica limpo. E Jesus curou. E de fato ele é soberano para fazer a sua vontade. E a fé não é a convicção de que Jesus vai fazer aquilo que nós pedimos, mas é a convicção de que Jesus tem todo o poder para fazer aquilo que ele quiser, inclusive aquilo que nós pedimos. Já no registro da cura do escravo, do servo de um centurião, vemos como a fé daquele homem é enfatizada no registro desta cura. Era absolutamente inesperado. Jesus poderia esperar, ou seria de esperar, que o seu povo, o povo de Israel, manifestasse uma fé dessa natureza, mas Jesus mesmo ficou surpreso com a fé manifestada por aquele homem, que não apenas, de fato, confiou que Jesus podia curar o seu servo, como também acreditou piamente que ele poderia, se quisesse, fazer isso sem sequer se aproximar dele, sem sequer ser necessário que ele entrasse na sua casa. E no domingo passado estivemos aqui considerando não apenas a cura da sogra de Pedro, mas também esse registro no sumário de várias curas que Jesus realizou, nos versículos 16 e 17, onde lemos que, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E nesse registro, especialmente com a observação daquele número muito grande de curas que Jesus realizou, chama-se a atenção para o poder de Cristo para realizar curas de toda a natureza, de toda espécie, especialmente para o fato de que, ao fazer isso, ele estava exatamente cumprindo aquilo que a seu respeito havia sido anunciado no Antigo Testamento. Mas, antes de continuar com o registro de outros milagres que Jesus realizou, Mateus intercala como que esses registros das curas de Jesus com alguns episódios relacionados à vocação cristã, relacionados ao discipulado cristão, relacionado à chamada de Cristo para as pessoas servi-lo e a decisão dessas pessoas de servir a Cristo. É o que acontece aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler, e é o que acontecerá depois também, no capítulo 9, no versículo 9 em diante, sobre a vocação sobre a vocação de Mateus, e em algumas outras sessões a seguir.
Chamo a atenção dos irmãos também para a ligação, a conexão da passagem que nós estamos considerando, versos 18 ao verso 22, com o contexto anterior e com o contexto posterior. Há uma relação, há uma ligação. Lembrem que a observação feita por Mateus, que aquilo que Jesus vinha realizando, realizava para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, enfatiza a verdade bíblica de que Jesus não seria aquele comandante, aquele general triunfante que os judeus esperavam e queria então libertá-lo do domínio do jugo romano. Ele seria sim um general triunfante, mas no sentido espiritual em que os judeus não esperavam. Mas ele teria também um servo sofredor, ele padeceria, ele sofreria, ele expiaria a culpa do pecado do seu povo, morrendo por eles na cruz do Calvário, como Isaías anunciou e como nós tivemos a oportunidade de considerar no domingo passado. Então é natural que haja uma certa relação, e tendo mencionado isso, Mateus então menciona o fato de que os discípulos de Cristo também devem estar experimentados, devem estar preparados para experimentar sofrimentos, para experimentar privações, como que para compartilhar dos sofrimentos de Cristo, não vicários, mas por causa da nossa identidade com Cristo, nós também devemos estar preparados, não apenas para no futuro reinar com Cristo, mas para no presente sofrer com Ele também. E com relação ao contexto posterior, a partir do versículo 23, que se Deus permitir, consideraremos na próxima semana, quando Jesus acalma uma tempestade, vemos como que a ilustração dos muitos e vários sofrimentos pelos quais aqueles que, pela graça de Deus, são chamados para seguir a Cristo e, de fato, genuinamente o seguem, muitas vezes passarão nessa vida. Essa tormenta que os apóstolos de Cristo, os discípulos de Cristo, tiveram que experimentar com ele no barco ali, ilustra muito bem as tormentas desta vida que nós, como seguidores de Cristo, também seremos, muitas vezes, que experimentar, contrariando o anúncio do Evangelho fácil, muitas vezes anunciado, segundo o qual, como já chamei a atenção dos irmãos, o Evangelho é anunciado como se fosse um mar de rosas, a vida cristã como se não tivesse nenhum problema, sendo que os custos são colocados de lado, não são mencionados, são desconsiderados, e quando na realidade a palavra de Deus não faz isso e o Senhor Jesus não faz isso também. Nessa vida passaremos por aflições, passaremos por tribulações, experimentaremos tormentas, mas graças a Deus Cristo está conosco no barco, Ele nos acompanha, e se confiarmos nele, Ele nos guardará e nos preservará e nos manterá firme até aquele dia glorioso, quando nós aportaremos na Jerusalém celestial e poderemos então estar com Ele para todo sempre. Chamo a atenção ainda, antes de extrair daqui, entrar propriamente mais no que gostaria de ressaltar nas lições principais do texto, para as circunstâncias dos dois diálogos que Jesus mantém aqui e que nós, com a graça de Deus, estaremos considerando. Diz o texto que Jesus, vendo muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Muito provavelmente, o contexto, a sequência aqui não é temporal logo a essa passagem anterior. Provavelmente o texto está mais ligado à passagem posterior. É provável que isso aqui, por outras passagens bíblicas, tenha acontecido uma manhã e então encontra-se registrado aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que muita gente ali estava reunida para ouvir Jesus, como consequência do seu sermão da montanha, e particularmente como resultado das curas, dos milagres que Jesus realizou, muitas pessoas o estavam seguindo. E nós vamos ver que muitas vezes, quando Jesus estava sendo pressionado ali
e uma multidão o estava seguindo, ele como que se retirava e não dava margem a que aquelas pessoas que estivessem buscando precipitassem os acontecimentos. Mas o fato, meus irmãos, é que Jesus então ordena que eles passassem para o outro lado do mar, provavelmente também para que ele pudesse ter algum descanso. Não vamos esquecer que Jesus era plenamente Deus, mas ele era também plenamente homem. E ele também precisava descansar, ele também precisava comer, ele precisava se alimentar, ele precisava orar, e às vezes ele tinha que se retrair e então buscar o descanso, o alimento, e especialmente o alimento espiritual que tantas vezes nós o vemos buscando, quando ele se afastava das multidões, às vezes até se afastava dos discípulos, e sozinho no monte ou em qualquer lugar assim, ele buscava a Deus e passava ali horas em oração, buscando a graça, o poder, o conforto do Pai, a presença do Pai. Mas eu quero considerar essa porção que nós lemos, irmãos, aonde, obviamente, Jesus chama a nossa atenção, para o custo do discipulado cristão. Penso que esse é um tema adequado para a passagem que temos diante de nós. E quando eu falo do custo do discipulado cristão, eu estou falando do custo de seguir a Cristo, ou os custos de seguir a Cristo. Porque essa passagem ressalta exatamente aquilo que o evangelicalismo contemporâneo deixa de ressaltar, que seguir a Cristo tem um custo sim, tem custos sim. Ele requer de nós, ele demanda de nós consagração integral, nada menos que isso, sem o que nós não podemos ser discípulos de Cristo. E chama atenção também para o fato de que aqui nós não temos um chamado para a vocação do ministério da palavra, mas nós temos aqui chamados e ilustrações do custo simplesmente do discipulado cristão, ou seja, do que significa, do que Deus requer, do que o Senhor Jesus demanda daqueles que querem segui-lo, porque ele nunca tomou o caminho fácil e nunca encorajou decisões fáceis e superficiais por parte das multidões, que muitas vezes os seguiam porque estavam entusiasmadas e porque se encontravam impressionadas com os milagres, muitas vezes o seguindo por motivações não santas, não retas, não corretas, não adequadas, e isso Jesus nunca encorajou. Vamos então, irmãos, considerar um pouco essa passagem sobre os custos do discipulado cristão, ou os custos de seguir a Cristo, chamando a atenção dos irmãos para os dois diálogos aqui travados. Porque quando Jesus ordena que os seus discípulos passassem com ele para a outra margem do mar, então aproximam-se de Jesus duas pessoas, e aí travam com ele um diálogo. Jesus trava com eles esse diálogo, ambos relacionados ao discipulado cristão e aos custos do discipulado cristão. O primeiro diálogo é travado entre Jesus e um escriba, porque nós lemos nos versículos 19 e 20, que então, nesse momento, quando iam partir para outra margem, aproximou-lhe dele um escriba e disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Meus irmãos, observe em primeiro lugar, nesse diálogo, a declaração do escriba no versículo 19. É uma declaração, em muitos sentidos, surpreendente. Surpreendente porque os escribas estavam dentro de um grupo muito associado aos fariseus, que geralmente se manifestaram opositores do Evangelho, perseguidores de Cristo e da sua palavra e da sua mensagem. Se os irmãos forem ler os evangelhos, verão que a grande maioria das referências aos escribas
os apresenta sempre em oposição a Cristo, sempre em oposição ao seu rei. Então, irmão, nós temos aqui, na realidade, uma declaração surpreendente. Quando uma pessoa que geralmente estava entre aqueles que se opunham ao Evangelho e que estavam associados aos fariseus, também grandes opositores ao Evangelho de Cristo, se aproxima, o chama de mestre, vejam só, com muita reverência, com reverência. Na realidade, os escribas não chamavam os outros de mestres, eles eram os mestres em Israel. Eles eram os eruditos, eles eram os doutores da lei. Eles eram os especialistas na lei de Deus. A eles, o povo chamava de mestre. E as pessoas os tinham como os doutores, os especialistas, os mestres, de fato, na lei de Deus. E é, de fato, meus irmãos, muito surpreendente que esse homem se aproxime de Jesus, chamando de mestre, e mais, declarando que ele estava disposto a segui-lo por onde quer que Jesus fosse. E nessa declaração, portanto, nós vemos não apenas que ela é surpreendente, mas também que ela é resoluta. Ele diz, eu seguir-te-ei, eu vou te seguir. Nada, ele não diz aqui, olha, se tal, se der, ou então se por isso ou por aquilo, ou se tu me prometeres isso, eu vou te seguir, ou então, eu estou cogitando nessa possibilidade, estou pensando na possibilidade de me tornar um seguidor teu, nada. Nós vemos aqui uma declaração surpreendente, mas uma declaração resoluta. Aquele homem, não há nada que nós possamos, que sugira no texto, que a sua declaração não seja sincera, que ele não esteja ali, não estivesse ali, sinceramente, querendo ser um seguidor do Senhor Jesus. Ele provavelmente ouviu o seu ensino várias vezes, provavelmente vinha testemunhando os portentos, os milagres que o Senhor Jesus havia realizado. Possivelmente ele vinha identificando de fato Jesus como o Messias prometido. E ele então provavelmente estava sinceramente, resolutamente determinado a segui-lo. E ainda determiná-lo a segui-lo de forma incondicional. Quando ele diz, seguir-te-ei por onde quer que fores. Aonde quer que tu fores, diz ele, eu te seguirei. Isso certamente nos lembra daquela declaração de Ruth a Noemi, quando Ruth diz, por onde quer que fores, eu irei, te seguirei, onde te estabeleceres, me estabelecerei, o teu Deus é o meu Deus, e uma declaração marcante e profunda, que no caso de Ruth se manifestou absolutamente verdadeira e genuína até o final. Temos aqui, portanto, meus irmãos e irmãs, uma declaração, repito, surpreendente, uma declaração respeitosa, uma declaração resoluta, uma declaração incondicional, mas provavelmente uma declaração irrefletida, provavelmente uma declaração precipitada, provavelmente uma declaração que manifesta alguma coisa de autossuficiência, mais ou menos como Pedro. Os irmãos lembram bem que quando Jesus advertiu que os seus apóstolos iriam abandoná-lo quando ele fosse crucificado e quando ele fosse morto, Pedro então declarou que ele jamais faria isso. Ainda que me seja necessário morrer contigo, disse Pedro, eu de modo nenhum te negarei, eu jamais te negarei. E nós conhecemos a história e sabemos como naquela mesma noite Pedro esteve negando o Senhor Jesus de uma maneira flagrosa, manifestando assim o quão irresoluta e irrefletida e autossuficiente havia sido a sua declaração, por mais bonita que fosse, e que não estava, não era sólida, não era de fato firme, como deveria ter sido. Mas, meus irmãos, se essa é a declaração do escriba, chama a atenção dos irmãos para o comentário de Jesus. Quando aquele homem, aquele escriba, que certamente vinha acompanhando a Jesus, se aproxima dele e diz, mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores, Jesus lhe respondeu com uma observação, lhe respondeu com um comentário geral, com uma máxima.
dizendo: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ao dizer isso, Jesus estava de fato dizendo uma verdade. Nós o vemos durante o seu ministério, de um lugar para o outro, se hospedando na casa de um, às vezes, na casa de outro, às vezes passando a noite ao relento, no monte, orando. Há um episódio desse, no Evangelho de João, no finalzinho do capítulo 7, em uma querela, em uma contenda, quando os sacerdotes e os principais e os fariseus mandam guardas para prender Jesus, e depois eles ficaram tão espantados com a autoridade deles que voltaram e não o prenderam. E depois, no final desse diálogo todo, no versículo 52 do capítulo 7, nós lemos: responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és galileu? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E aí uma observaçãozinha no versículo 33. E cada um foi para a sua casa. Mas olha o que nós lemos no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. E de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Cada um tinha a sua casa ali, os guardas, os sacerdotes, os fariseus. E terminada aquela contenda, cada um volta para a sua casa, mas Jesus não tinha casa para ir. Ele vai para o Monte das Oliveiras e passa ali a noite orando, para que de madrugada, bem cedinho, de manhã bem cedinho, ele já estivesse no templo ali novamente ensinando e pregando o Evangelho. Vejam só, meus irmãos, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Criador, o agente da criação do universo, da manutenção do universo, o autor da nossa redenção, Deus bendito, se fez homem, assumiu, como vimos hoje pela manhã, a nossa natureza humana, e num estado de humilhação tal, que ele sequer tinha lugar para aonde reclinar a cabeça. Tinha, na realidade, menos do que as raposas e os passarinhos, que tinham onde reclinar, que tinham um ninho, que tinham um covil, que tinham um lugar próprio aonde se proteger, aonde descansar e aonde reclinar a cabeça, mas nem isso o Senhor Jesus teve a partir do seu ministério, quando ele deixou a casa de seus pais. E, portanto, meus irmãos, quando Jesus responde à declaração surpreendente daquele escriba, aparentemente tão positiva, com essa máxima, com essa expressão, com essa observação, com esse comentário, ele está, em outras palavras, dizendo que se alguém quiser ir após ele, tome a sua cruz e siga-o, e esteja disposto a passar pelas mesmas provações, pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas privações pelas quais Jesus vinha passando. É uma declaração surpreendente a de Jesus, porque penso que hoje em dia, provavelmente em muitas igrejas, se um homem como esse, um escriba, reconhecido como como líder religioso em Israel, se convertesse, muito provavelmente em muitas igrejas evangélicas, ele seria absolutamente encorajado, seria logo convidado para dar o seu testemunho, e como no meio evangélico, as personalidades, quando se convertem de realidade, de fato, ou entre aspas, como elas são normalmente logo expostas à apreciação pública, como se isso fosse uma grande recomendação ao evangelho, e muitas vezes sem que haja evidências mais sérias e mais concretas, e muito menos qualquer disposição de investigar e de ver se fato, se essa conversão é genuína. E quantas vezes nós ouvimos acerca de personalidades que aparentemente se convertem, são expostas à mídia, e os evangélicos fazem questão que isso aconteça, para depois então vermos essas pessoas se afastando, deixando a igreja, e então, mas fica o dito pelo não dito, contrariamente àquilo que nós vemos Jesus fazer e que Jesus nos ensina aqui. Se a declaração do escriba
foi surpreendente, resoluta e incondicional, o comentário de Jesus não é menos surpreendente, porque ele prova, ele que sonda o coração e conhece os corações, ele sabe a realidade e, portanto, a sua observação é perfeitamente realista. Ele não tenta açucarar a vida cristã para aqueles que tentavam segui-lo ou que queriam segui-lo. Ele não romantizava a vida cristã como se fosse um mar de rosas, mas continuamente nós vamos ver Jesus admoestando e exortando os seus discípulos, como que dizendo, cuidado, na verdade vos expulsarão das sinagogas, os inimigos da própria casa de vocês vão perseguir vocês, vocês passarão por isso, por aquilo outro. Jesus sempre admoestava aqueles que se apresentavam com a intenção de segui-los. E dessa maneira, Jesus estava perscrutando o coração daquele homem para sondar as suas motivações e a firmeza do seu propósito e a intenção que estava por trás da sua determinação aparente de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Há uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 2, em que, depois de Jesus ter feito vários milagres, no finalzinho do capítulo 2, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas aí diz, João observa que o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhecia a natureza humana. Jesus não se impressionava com aquelas multidões que criam nele, entre aspas, depois de presenciarem os seus milagres, os muitos sinais e portentos que ele realizava. E, meus irmãos, não é possível ver nessas palavras de Jesus, nessa observação, nesse comentário de Jesus, alguma semelhança com as palavras de Jesus endereçadas àquele jovem rico que o buscou e que Mateus registra a história aqui no capítulo 19, a partir do versículo 16 do seu evangelho. Os irmãos certamente se lembram, como aquele jovem rico aproximou-se de Jesus, também dizendo, mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus então lhe disse, olha, é simples, guarda os mandamentos. Observa os mandamentos de Deus. E o jovem então responde, mas tudo isso eu tenho feito. Quais ele tinha respondido? Jesus disse, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Ele disse, tudo isso eu tenho feito. E aí Jesus então lhe diz, então faça o seguinte, então venda tudo o que tem, distribua aos pobres, e depois vem e segue-me. Essa era a questão, segue-me, como é aqui na passagem que nós estamos considerando. E, meus irmãos, será que apesar de Mateus ser omisso, nós não podemos inferir claramente dali alguma coisa semelhante a que lemos acerca desse jovem rico no versículo 22? Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O fato é que aqui, no relato que nós estamos considerando, nós não ouvimos mais falar desse escriba. Não há mais o registro de nenhuma palavra dele. Não há registro de mais nada sobre ele. O que quase certamente indica que ele saiu de fininho, como também saiu aquele jovem rico. Triste, porque ele não estava disposto, na realidade, a abrir mão dos seus bens e de se consagrar inteiramente a Cristo, que é aquilo que Cristo demanda, requer e exige de todos quantos quiserem segui-lo, sem o que, diz ele várias vezes, não podeis ser meus discípulos. Muito provavelmente, ou quase certamente, meus irmãos, essa resolução, por mais surpreendente que fosse essa declaração, por mais surpreendente, mais resoluta e mais aparentemente incondicional, havia sido precipitada assim,
havia sido irrefletida, havia nela muito de autossuficiência. Na realidade, nós não devemos dizer, vou te seguir por onde quer que fores, mas com a tua graça, com a tua ajuda, com a tua misericórdia, então eu vou te seguir por onde quer que fores. Porque quem somos nós para tomar essas resoluções? Isso, na maioria das vezes, expressa autossuficiência, expressa presunção, expressa pretensão, que está além da nossa habilidade, da nossa capacidade de declarar. Muitas declarações muito ousadas, elas não são acompanhadas da realidade, de fato, elas não se concretizam com o mesmo vigor, com a mesma intrepidez, da mesma forma tão resoluta quanto apenas a declaração às vezes aparenta. Então, meus irmãos, nós vemos nesse primeiro diálogo, aquele escriba tão ali voluntarioso, tão aparentemente determinado a seguir a Cristo, tão solícito, tão pronto, tão presto ali nesse sentido, mas aquele que sonda o coração humano, aquele que conhece as motivações, os propósitos, a firmeza, a intenção e tudo mais. Ele o submete à prova, chamando a atenção não apenas para a aparência que ele estava ali contemplando. Imagine aquele religioso, consagrado ao estudo da lei, vendo aquele homem, Jesus, realizar tudo o que vinha realizando, pregando com uma autoridade que não era própria dos escribas e dos fariseus, realizando portentos e poderes e milagres que não eram normalmente realizados, e então não era de estranhar que ele quisesse, até certo ponto, se associar àquele homem. Nós não temos experiência de guerras, mas em países onde há experiência de guerras, é muito comum que os jovens se apresentem como voluntários no nacionalismo e tudo, pensando que guerra não é procissão, como paradas militares, que é só aquela roupa de guerra bonita, empunhar um fuzil e depois então voltar com uma medalha no peito. Eles esquecem que a guerra é morte, é privação, é sofrimento, é dor, e são os custos de defender o seu país. Mas aqueles que sempre registram em países assim, que as pessoas, os jovens muitas vezes voluntariamente, irrefletidamente se apresentam, porque eles só veem esse aspecto externo e superficial e positivo, como provavelmente é o que aconteceu com aquele escriba que estava entusiasmado e animado em seguir aquele líder inusitado que ele estava vendo ali, mas na realidade, quando Jesus parou e fez com que ele chamou a atenção dele para a batalha, para a guerra mesmo, para os feridos, para os mortos, para tudo aquilo que acompanha seguir a Cristo, para os custos do discipulado cristão, então, muito provavelmente, como aquele jovem rico, ele triste saiu porque ele estava interessado naqueles benefícios e naquilo que se podia extrair de positivo de Cristo e não de fato em segui-lo e com disposição para pagar o custo da abnegação, do sofrimento e das perseguições e de tudo aquilo que seguir a Cristo, na realidade, pode acarretar na vida cristã. Mas Mateus registra um outro diálogo, meus irmãos. Nos versículos 21 e 22, ele menciona que um discípulo, entendam aqui um discípulo entre aspas, ainda não era um daqueles discípulos mesmo de Jesus, era um daqueles que estavam seguindo ali Jesus. Muitos que não pertenciam àquele círculo mesmo dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que o estavam seguindo de perto, que Jesus estava acompanhando a Jesus mais de perto, muitos estavam se aproximando e vinham acompanhando nessas multidões Jesus, tendo visto os milagres que ele realizava. E então no versículo 21, nós lemos que após esse diálogo de Jesus e dessa observação de Jesus, muito perscrutadora das motivações daquele escriba, um outro discípulo
um outro no sentido de que esse escriba também era um assim, a mesma categoria, era um desses seguidores de longe ainda de Jesus, sem muita conexão, sem muita ligação mesmo. Um outro desses discípulos que vinham seguindo a Jesus lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, porém, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. E chama atenção para o pedido do discípulo, em primeiro lugar, e depois então para a resposta do Senhor Jesus. Se no primeiro diálogo a declaração do escriba foi surpreendente na direção aparentemente positiva, aqui o pedido desse discípulo de Jesus era no sentido de que antes que ele seguisse mesmo Jesus, que ele se tornasse um daqueles seguidores mais íntimos de Cristo e pudesse fazer aquilo que o escriba estava declarando que iria fazer, ou seja, segui-lo por onde ele quer que fosse, ele pede que primeiro Jesus permitisse que ele fosse sepultar o seu pai. O que quer dizer isso? Qual é o significado desse pedido daquele rapaz? Na verdade, podemos entender aqui de várias maneiras. Pode significar que o pai dele tinha acabado de morrer e deveria ser sepultado, e então ele estava pedindo aqui que Jesus permitisse que ele fosse rapidinho lá de sepultar o seu pai e que logo depois ele o seguiria. Não sabemos. Poderia muito bem ser que ele estivesse enfermo, doente, já estivesse naquele estado, na expectativa de falecer, e ele não queria abandonar o seu pai naquela condição, e gostaria então de ficar com ele naqueles últimos momentos da vida dele, para poder então sepultá-lo. Nada mais razoável, né? Poderia ser também, como era costume no Oriente, ainda é um certo costume até mesmo em algumas culturas no Ocidente, talvez um pouco na nossa, as palavras desse jovem, desse homem, podia significar não que o seu pai estivesse à beira da morte, ou então morrido ou à beira da morte, mas apenas que ele estava protelando aquela disposição de servir a Cristo e de seguir a Cristo por onde ele fosse, até que o seu pai, que no momento podia ainda gozar de saúde e tudo, viesse a falecer e viesse a morrer. Isso é muito comum. Eu não lembro qual foi um comentário que eu estava lendo, mas um desses comentários que li durante a semana sobre esse texto, menciona o fato de que um missionário num país desse oriental, que estava evangelizando um jovem naquela época e queria levá-lo para a Europa para poder discipulá-lo e prepará-lo, instruí-lo para o ministério, e o jovem então respondeu a ele dizendo: não, me deixe primeiro sepultar meu pai. Ele ficou muito triste, eu não sabia que seu pai tinha falecido, vamos lá, não, meu pai não faleceu, ele está muito bem. Eu quero dizer que eu preciso, deixe-me permanecer com meu pai, continuar com meu pai, é meu dever fazer isso, então prestar a assistência necessária durante a sua vida. Quando ele morrer, então eu vou seguir, eu vou então seguir. Mas poderia muito bem ser nesse sentido. Nós não sabemos exatamente o que é que estava acontecendo aqui. Mas o fato, meus irmãos, é que de uma maneira ou de outra, Jesus, de uma maneira ou de outra, o pedido desse jovem parece razoável. Parece razoável. Na cultura judaica, era muito importante que os filhos prestassem assistência aos seus pais durante a sua vida, prestassem assistência aos seus pais de uma maneira especial nos momentos em que antecedesse a sua morte, a sua velhice, e prestasse assistência nos seus pais no sepultamento. Se os irmãos lerem o Antigo Testamento, verão com que frequência encontrarão referências dos filhos sepultando os seus pais. Os patriarcas sempre eram sepultados pelos seus pais. Isso era importantíssimo na cultura judaica. E, portanto, o pedido daquele jovem parece, por todos os aspectos e lados, bastante razoável. Mas vejam a resposta de Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar
os seus próprios mortos. Não é uma declaração menos surpreendente, menos perscrutadora do que a declaração anterior. Mais uma vez, Jesus não responde diretamente, ele apenas estabelece ali um dito, um ditado, não é? Uma máxima: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. E o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo mais ou menos isso: deixa que aqueles que estão espiritualmente mortos sepultem os seus mortos. Deixa que o mundo cuide do mundo, dessas coisas. Pode parecer que fosse alguma coisa, sei lá, injusta não, pouca misericórdia da parte do Senhor Jesus. Claro que não é isso. O que Jesus quer dizer, meus irmãos, é que ele requer prioridade. E por mais importante que não apenas os nossos bens sejam, as nossas coisas sejam, o mais importante que as nossas relações sejam, nenhuma relação humana é superior à nossa relação com Cristo no reino. E nenhuma relação humana pode ser colocada como condição para seguir a Cristo. Aí isso não é possível. O que Jesus está dizendo aqui é que o seu reino tem a primazia sobre as nossas relações familiares desta vida, por mais relevantes e importantes que essas relações humanas sejam. Eu estou dizendo isso com reverência, estou dizendo isso de maneira refletida, pensada. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina isso. Eu, de forma nenhuma, estou querendo sugerir ou insinuar que nós, quando nos convertemos, deixamos de ter responsabilidades para com aqueles que Deus coloca nas nossas relações humanas, com nossos pais, com nossos irmãos na carne, com os nossos filhos, com as nossas esposas, as esposas com os seus maridos. De forma nenhuma. Na verdade, Paulo diz que aqueles que não cuidam dos seus, eles são piores que os incrédulos. É nosso dever e nossa responsabilidade fazer isso. Mas, assim como obedecer à lei de Deus está acima de obedecer à lei dos homens, apesar do fato de que devemos obedecer à lei dos homens, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens, até as nossas relações humanas não podem ganhar a prioridade na nossa vida. Não podem. E é isso o que Jesus parece estar tentando ensinar aquele homem. Não pode. Ele demanda consagração absoluta, completa, total e restrita. O Evangelho ensina isso de maneira muito clara. Ninguém pode seguir a Cristo preso a pai, a mãe, ou a fulano, a fulana, ou a emprego, ou a isso ou aquilo. O Senhor pode não demandar nada disso, mas Ele pode nos demandar tudo isso. E então, nesse caso, nós deveremos estar prontos para abrir mão até das coisas que nos são mais queridas, para atender a Cristo e segui-lo, de fato, por onde quer que Ele for. Uma das passagens mais fortes, talvez, na Bíblia, nesse sentido, encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25. Os irmãos podem acompanhar e relembrar essa passagem, porque ela lança luz nas palavras de Jesus aqui. Mais uma vez, se os irmãos observarem, a passagem começa com a observação de que grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele não está falando aqui de vocação para o ministério da palavra, não. Ele está falando para o discipulado cristão. Ser crente não pode ser meu discípulo, não pode ser cidadão do reino.
27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe paz. Aí, finalmente, o verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, é exatamente isso que Jesus estava ensinando aquele jovem. O que Jesus está ensinando aquele discípulo é que, para segui-lo, ele deveria estar disposto a abrir mão das coisas que lhe eram mais queridas. Isso não significa que necessariamente isso precisasse acontecer. Graças a Deus, muitas vezes isso nem é necessário. Mas se necessário for, então ele deveria estar disposto a fazer exatamente isso. No relato de Mateus, na passagem paralela a essa passagem, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 60, existe um acréscimo, um complemento que nos ajuda a entender melhor. E nesse acréscimo, Jesus diz assim, no versículo 60, mas Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Na realidade, o termo original não é prega, kyrisso no grego, mas é o verbo angelo, derivado do verbo angelo, que significa anuncia, proclama, comunica, chamando a atenção, irmãos, para o contraste que Jesus quer fazer aqui, e estabelecendo claramente a prioridade daqueles que seguem a Cristo, por mais importantes que sejam as nossas relações familiares, não deve ser essa, mas deve ser a promoção do reino de Deus nesse mundo. É isso o que Deus requer de nós, essa é a demanda do Evangelho. Mesmo os nossos laços familiares, eles não podem se interpor a essa meta, a esse alvo da igreja, que é coluna e baluarte da verdade, de sermos instrumentos da graça de Deus para a promoção do reino de Deus nesse mundo. Vai e anuncia o Evangelho. Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Nossa comissão, a nossa missão tem a ver com outro reino, com o reino de Deus. O que não significa negligenciar esse reino, não, mas que significa que temos a prioridade do reino, e quando for nisso necessário, e às vezes é necessário, então é preciso fazer isso. Senão, o que seria dos missionários que deixam suas terras, que deixam seus países, que deixam pais, que deixam mães, que deixam irmãos, que deixam amigos, e vão para outra terra e muitas vezes morrem em outros países para levar o Evangelho do reino de Deus a outras criaturas? Nesse caso, eles não podem cumprir seus deveres para com os seus familiares, outros terão que enterrar os seus próprios mortos, ou vivos, mas eles estarão vivos, estou dizendo que ninguém vai enterrar ninguém vivo, né? Vivos espirituais, se forem convertidos e crentes, mas eles estão separados e consagrados para esse ministério. Meus irmãos, apenas para concluirmos, o tempo avança, eu desejo extrair daqui apenas ressaltar algumas lições, aplicando esses diálogos de Jesus que ilustram os custos do discipulado cristão para a nossa própria vida. E chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para o fato de que a parábola dos solos, que nós encontramos em Mateus, no capítulo 13, se Deus permitir, chegaremos lá, e teremos a oportunidade de considerar, muitas vezes conhecida como a parábola do semeador.
que Jesus registra no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ela ilustra provavelmente bem a atitude desses dois homens. Dentre os 4 tipos de solo que Jesus menciona em que a palavra é semeada, ele menciona o solo rochoso, no versículo 5 do capítulo 13. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E no versículo 20 desse capítulo, Jesus explica o significado desse solo, dizendo que o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Provavelmente esse tipo de solo pode ilustrar bem a atitude desse escriba. Ele havia ficado animado, quando ele viu aquelas coisas todas, religioso que era, um homem dedicado à lei de Deus, quando ele viu aqueles milagres, aquele Jesus então realizando aquelas obras, e quando ele teve a oportunidade de contemplar ali, ouvir o seu ensino, eu vou seguir esse homem. E ali então, como a semente que cai no solo rochoso, tendo ouvido a palavra, logo ele se animou, e logo a palavra, ele recebe a palavra, e logo com alegria, e com intrepidez, e determinação, e com ousadia, e grandes declarações, até que Jesus chama a atenção dele para o fato de que o discipulado cristão não é assim não. A vida cristã não é assim não. Aqueles que estão dispostos a seguir a Cristo podem sequer chegar a ser como Cristo era no seu ministério, um sem-teto, não ter aonde reclinar a cabeça. E que muitas provações e sofrimentos e perseguições e privações acompanham aqueles que querem seguir a Cristo. Porque todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, diz Paulo escrevendo a Timóteo, serão perseguidos, passarão por aflições e provações e tribulações. E nós devemos considerar, na verdade, um privilégio sofrer juntamente com Cristo, e não apenas ter o privilégio de crer nele. Enquanto que o solo seguinte dessa parábola provavelmente se presta bem para ilustrar o outro jovem. E a referência no versículo 6, 7, é que outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E Jesus não nos deixa no escuro, mas interpreta a parábola a seguir no versículo 22, dizendo, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Observando apenas a parte do cuidado do mundo, não tanto a fascinação da riqueza, não poderíamos talvez nesse sentido aplicar ao jovem rico, àquele jovem, mas, ao jovem rico sim, mas a esse jovem não, mas os cuidados do mundo. Cuidado do mundo são os cuidados legítimos da vida. O cuidado de prover o alimento para a família, as vestes, o lazer, o sepultamento, e essas coisas que são adequadas e legítimas e corretas, os cuidados ordinários, normais da vida, que cada vez são mais cuidados, à medida que a gente mora nas cidades e mais coisas surgem, impostos e não sei o quê, e tantas coisas que vêm, e a gente tem que ter cuidado, e somos responsáveis de fato por isso. Mas cuidado, porque às vezes a semente semeada, ela é sufocada por tantos desses cuidados da vida, muitas vezes cuidados envolvendo as próprias familiares, a própria família, e que fazem com que os crentes que às vezes querem até servir a sua família, se misturam tanto com a família e deixam de ter o vigor espiritual para ser uma bênção para a sua própria família. Tenho visto isso, eu estou convencido disso. E nesse caso, ela se torna um empecilho. E os cuidados, esses cuidados do mundo acabam impedindo que aquela semente, de fato, floresça e frutifique a 100 por 1, como o Senhor Jesus gostaria que ela frutificasse. Meus irmãos, açucarar ou romantizar a vida cristã não contribui em absolutamente nada para a promoção do reino de Deus nesse mundo. Jesus não nos ensinou a fazer isso, muito pelo contrário.
ele não buscou o sucesso fácil em detrimento da realidade da vida cristã, ele nunca enganou ninguém com relação a isso, muito pelo contrário, deixou sempre claro que segui-lo importava em custos altíssimos, altíssimos, especialmente em estar preparado e determinado a abrir mão de qualquer coisa, se essas coisas se intrometerem no seu seguir a Cristo, no seu discipulado e na sua determinação de promover o reino de Deus nesse mundo. Cristo não apenas exige que nós estejamos dispostos a abrir dos confortos do mundo, também exige que estejamos preparados para sacrificar aquelas relações que nos são mais próximas e mais humanas, mais chegadas e mais queridas, no sentido de que nós devemos sempre colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Eu não digo isso de forma absoluta, nem pensar em pregar aqui o socialismo, ou então que o crente não possa ter bens, ou não possa ter propriedades. Abraão teve propriedade, Davi teve propriedade, Salomão, Pedro tinha sua casa lá, com a sua mulher, sua sogra, como nós vimos aqui semana passada. Os apóstolos, a maior parte tinha a sua casa, e muito mais do que Jesus tinha. Tão gracioso e misericordioso ele é, que muitas vezes ele nos surpreende, nos dando bens que nós nem esperaríamos que ele nos desse. Mas que Deus nos dê a graça de não nos apegarmos a essas coisas, de tal modo que elas se tornem um entrave e nos impeçam de servir a Cristo com a mesma disposição, com a mesma determinação, com a mesma firmeza, com a mesma liberalidade que nós no início nos dispunhamos, quando como aquele escriba nós dissemos: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Eu lembro de crentes mais jovens fazendo voto de pobreza, querendo ir para qualquer campo, pregar o evangelho, evangelizar, não sei o quê, e hoje eu não os vejo sequer orando muitas vezes mais, quase sem disposição até de orar, pouquíssima utilidade no reino de Deus, às vezes quase dispensáveis na igreja. Isso é triste, meus irmãos, triste. E muitas vezes a razão é exatamente essa: aquela declaração não foi refletida, não foi pensada, não foi séria, não foi acompanhada mesmo de compreensão do que na realidade importa seguir a Cristo, dos custos do discipulado cristão. Também não estou querendo dizer que agora nós vamos ter que deixar os nossos familiares e não cuidar deles e não abandoná-los, longe de mim. E graças a Deus, na grande maioria das vezes, isso não é necessário. Mas se necessário for, terá que ser. Assim como um evangelista, um missionário sai e vai para outro país e vai pregar o evangelho porque Deus o chamou e o comissionou para isso, se necessário for, nós às vezes teremos que, para servir a Cristo nas nossas vocações, teremos que abrir mão de relações humanas que nos são muito queridas. E que também, no que diz respeito a isso, tenho visto acontecer um compromisso com relações de parentesco, até nem as principais, marido e mulher, onde mais se depende, tenderem a se interporem entre essa relação de um discípulo com o seu Senhor, de um discípulo com o Senhor Jesus Cristo, e até com os outros cidadãos do reino. Porque a lição bíblica é clara, meus irmãos, o elo que une a igreja entre os irmãos e que nos une a Cristo, ele é mais forte e mais íntimo deve ser do que mesmo aquele elo que nos une em termos de parentesco humano, que no estado eterno passará e só restará na realidade os laços que nos unem à igreja do Senhor Jesus Cristo, ao seu reino. É preciso, meus irmãos, ter cuidado para que a determinação inicial, a sua determinação inicial de seguir a Cristo por onde quer que for, não se enfraqueça, não deixe de ser realizada diante das dificuldades, das provações, das privações, das exigências do discipulado cristão. E cuidado também para que o chamado de Cristo não seja procrastinado ou evitado,
ou enfraquecido por causa, ou quando as relações humanas, elas se interpõem às relações, a relação mais importante que o crente tem com o seu Senhor. No decurso da história, nós temos visto quantas pessoas apreciarem a Cristo, exaltarem o seu poder, reconhecerem a excelência do seu caráter, louvarem a sua sabedoria, a sua mensagem, os seus milagres. Contudo, eles não se confiam definitivamente, sinceramente a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Eles admiram, seguem, como esses seguidores aqui, mas eles não, quando chega na hora da verdade, de um compromisso que se estenda por toda a vida, eles saem tristes, como aquele jovem rico que, possuidor de muita riqueza, não estava disposto a abrir mão do que tinha, se Cristo exigisse, para servir ao Senhor e seguir a Cristo. Na verdade, o grande ensino dessa passagem é esse: Cristo exige consagração total a Ele, e quem não estiver disposto a isso, não pode ser seu discípulo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.